Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. São convidados desta edição Isabel Meireles e António Neto da Silva. Estamos a falar da Europa e, obviamente, da visita de Angela Merkel. Isabel, Angela Merkel dizia esta segunda-feira que 50% da crise é psicológica. A questão, para a maior parte dos portugueses, é que é muito no físico que sentem estes cortes. É verdade. Esta declaração foi infeliz. Não trouxe felicidade. Porque Angela Merkel não sabe e provavelmente não quer saber que todo este ajustamento está a ser feito à custa dos nossos impostos e outro dia achei graça esta expressão de um dirigente sindical, não está a ser cortado no toucinho. E é verdade, e portanto esta receita dá normalmente disparate, já se percebeu que vai ser assim. Mas o que, deixe-me introduzir aqui um elemento talvez diferenciador, é que temos Angela Merkel andar aí pelos países que estão mais fragilizados, o que significa que o eixo franco-alemão parece que de repente se evaporou. Sobretudo o franco. Sobretudo o franco. A parte do franco. Exatamente. Ou seja, de um tandem, de uma dualidade de países que eram a locomotiva da União Europeia, a França evaporou-se de repente. Quer dizer, o Sr. Hollande, que na sua campanha tanto atacou Sarkozy por não ter um papel mais de contrapoder em relação a Angela Merkel, neste momento não só não o executa, como, por isso simplesmente, parece que se evaporou e deixou de fazer ouvir a sua voz. Ora, isto é tão mais perigoso quanto é certo que nós temos a percepção do ADN dos alemães. O ADN dos alemães são povos conquistadores. Eu lembro-me ainda tive a felicidade de conhecer o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, Franco Nogueira, que dizia que tinha um medo, um pavor absolutamente atávico de uma reunificação da Alemanha, porque achava que os alemães, sozinhos e à solta, poderiam, de facto, conquistar a Europa e fazer aquilo que eles estão, há quem diga que eles estão a fazer através do euro, aquilo que eles não conseguiram fazer através dos panzers da Segunda Guerra Mundial. É verdade que eles nos chamam preguiçosos, já há quem diz isso, preguiçosos, que trabalhamos pouco, que temos mais dias de férias, que nos reformamos mais cedo. Mas é caso para dizer que não matámos num holocausto sem precedentes 60 milhões, acho eu, pelo menos, de judeus e de ciganos. Há quem contraponha isso. São pecados originais bastante menos graves. Portanto, há o perigo de um país que manifestamente assumiu unilateralmente a liderança, sem que nem o Reino Unido, que normalmente até costuma ser o travão desta situação, talvez pelos problemas internos que está a ter com os eurocéticos no seu próprio país, relativamente, em particular, ao novo orçamento da União Europeia, não há nenhum país que neste momento seja capaz de exercer o contraditório, ou nem tanto, mas colocar-se na mesma posição, no mesmo patamar, ao lado da Alemanha, ou seja, temos o perigo, com as instituições da União Europeia mais fragilizadas, de um país assumir a liderança de um projeto, desvirtuando tudo aquilo que era inicialmente o objetivo, que era neutralizar a Alemanha. E não assumiu já? Já assumiu e pode continuar num crescendo se não tomarmos boa noção e uma reflexão profunda e não deixar que isto continue a avançar desta maneira. António, François Hollande desapareceu neste contexto. Era a esperança da Europa, era o contraponto de Angela Merkel, era a diferença face à Alemanha e, de repente, evaporou-se, como dizia a Isabel. Pois, a França, de facto, tem perdido projeção em termos da Europa. Procurou, mesmo com Sarkozy antes, ter uma influência muito grande na evolução do Norte de África, mas relativamente à Europa, neste momento,
a França parece ter desaparecido. De facto, a Alemanha é um país preocupante. Não tanto. As pessoas têm uma grande admiração pela Alemanha, pelo facto dos alemães serem uns grandes trabalhadores. Trabalham denodadamente, trabalham muito, trabalham muitas horas. Eu não creio que essa seja a sociedade que eu gostaria de viver. Porque também sei que é depois nas festas das cervejas, em algumas violências, que aquilo que é o desencanto dos alemães com a sua própria vida acaba por se manifestar. Eu acho que a medida certa está entre o trabalho eventualmente excessivo dos alemães e o trabalho eventualmente pouco, principalmente quando estamos no trabalho. Os portugueses são aqueles que estão mais tempo no local de trabalho. Não significa exatamente que sejam aqueles que trabalham mais, porque uma coisa é estar no sítio do trabalho, é estar no posto de trabalho, outra coisa é estar a trabalhar. São coisas completamente diferentes. Portanto, eu não partilho de uma admiração extraordinária pela capacidade alemã de construir, de trabalhar, etc., porque considero que, de facto, uma grande parte da sociedade alemã é uma sociedade muito reprimida, portanto, não tem tempo para viver a verdadeira vida. Considero que nisso nós, portugueses, somos mais felizes. É evidente que, de qualquer forma, as relações entre os dois países e as relações entre Portugal e o resto da Europa, também de outros países como a Irlanda, a Grécia, etc., se pautam neste momento por dois níveis. O nível da concorrência interna, que tem a ver com concorrência que já não é ao nível do produto, é a abertura total das fronteiras, livre movimento de capitais, livre movimento de pessoas, livre movimento da empresa, o que significa que as empresas vão procurar os locais onde há maior nível de liberdade económica, e nós sabemos que há uma correlação muito forte entre a liberdade económica e competitividade, e, por outro lado, também, devido ao processo de globalização, uma necessidade de competitividade a nível internacional e, novamente, competitividade do país. As pessoas e os analistas ainda não mudaram a cabeça também. A competitividade hoje não é a competitividade do produto em si. A competitividade é a competitividade do país. Temos nós infraestruturas suficientes. Temos nós portos que funcionam sem greves como esta greve inacreditável, absolutamente inaceitável, que eu não percebo o que é que o Governo está à espera para fazer a requisição civil. Isto é absolutamente inaceitável. Temos nós uma fiscalidade razoável e competitiva em relação aos outros países. Isto é tudo determinante hoje em dia. Temos nós uma justiça rápida. Nenhum país que tenha uma justiça como nós temos é um país livre. Nenhum país com uma justiça como nós temos consegue atrair investimento. Temos nós uma regulação que seja suficiente. Nós temos entidades reguladoras para um conjunto de coisas que não têm capacidade de regular ou de impor. Ou seja, nós criamos as coisas para evitar que os males aconteçam, que os desvios aconteçam, mas depois não temos capacidade para sancionar. Depois não sancionamos. E é por isso que nós temos esta burocracia brutal que afugenta os investidores. É por isso que nós temos muito Estado e temos impostos enormes. Aquilo que é a atratividade dos países passa por pouco Estado. O Estado deve estar nas zonas dos que poderíamos chamar bens públicos, na zona da defesa, na zona do garante da justiça, na zona da polícia. E o resto, não. Muito pouco Estado, baixos impostos, é o fator absoluto de atratividade de um país. Por outro lado, mercados de trabalho que sejam relativamente livres. Nenhuma empresa deve ser forçada a ficar com trabalhadores se tiver que fazer um ajustamento estrutural. Nenhuma empresa deve ficar com trabalhadores que não trabalham e que desestabilizam. Portanto, mercados de trabalho relativamente livres, mas, obviamente, com garantias das pessoas que trabalham. E portanto, nós temos aqui um ponto em que, de facto, aí somos como um outro qualquer país atrativo, que é um comércio internacional livre. Nós participamos na União Europeia, nós participamos neste momento num processo de globalização e, de facto, aí, nessa parte, nós estamos bem. Precisamos, um país atrativo é um país com baixos níveis de corrupção. É evidente que um elevado nível de burocracia acaba por conduzir a alguma corrupção. E isto é mortal
para os países, para as empresas poderem julgar que um país é um bom local para investir. E, por outro lado, também uma condição de atratividade de um país é haver um mercado, um underground economy, um mercado paralelo muitíssimo pequeno. O mercado paralelo em Portugal está a aumentar de uma forma muitíssimo significativa e vai continuar a aumentar com todas estas medidas. Ou seja, aquilo que é preciso fazer não é importar chanceleres alemães ou primeiros ministros de outros países para virem a Portugal dizer: venho trazer-vos uma palavra de esperança, Portugal é um bom cumpridor. É claro que é um bom cumpridor enquanto nós continuarmos a endividar-nos e a pagarmos aquilo que era a dívida anterior a juros cada vez mais altos, somos bons cumpridores. Mas não é no nosso ponto de vista, não é no ponto de vista do nosso interesse de Portugal que somos os bons alunos, somos os cumpridores. É no interesse daquelas pessoas que, de facto, nos emprestaram quando não deviam e que continuam a emprestar-nos para nós pagarmos juros e dívida e não para investir. Nós precisamos de investimento nacional e precisamos de investimento estrangeiro. Portugal, nas condições em que está neste momento, não é atrativo nem para os investidores internacionais, nem para os investidores portugueses, que é uma coisa que nós nos esquecemos. E os investidores portugueses, a partir de um determinado nível de dimensão, porque os muito pequeninos, obviamente, não têm grandes opções, mas a partir de um determinado nível de dimensão, hoje optam por outros países. E nós temos que inverter isto. Não é andar nesta caixa terrível, nesta pescadinha de rabo na boca de não atingimos as metas, pedimos mais emprestado, ficamos mais endividados, em vez de aplicar este dinheiro que entrou em investimento para produzir riqueza, para pagar os juros e para pagar o principal. Não, senhor, pegamos no dinheiro que entrou para o entregar novamente aos credores como juros e como principal. Como é que um país pode, de facto, desenvolver-se e tornar-se atrativo? Eu negociei, fui eu quem desfiou a negociação da Ford Volkswagen. Graças a Deus, as características de Portugal naquele período eram completamente diferentes destas. Porque eu tenho muitas dúvidas que hoje a Auto Europa pudesse estar em Portugal, ou melhor, tenho a certeza absoluta que com condições como estas que nós estamos a sofrer, nós não teríamos conseguido trazer para Portugal este que foi o maior investimento de sempre em Portugal, o maior investimento direto estrangeiro de sempre em Portugal. Portanto, nós temos que aumentar a atratividade do país para o investimento, não apenas para o investimento direto estrangeiro, para o investimento português em Portugal. António, resta-nos um minuto para uma nota final, Isabel. Já se percebe porque é que o António não foi convidado para estar presente no encontro da chanceler Angela Merkel. Eu fui. Não, fui. Fui até porque sou vice-presidente da Assembleia Geral da Confederação da Indústria Portuguesa e, portanto, por inerência... Fica explicado porque é que não esteve presente. Não estive, foi presente, porque achei que não ia adiantar nada. Isabel, uma nota final, 30 segundos, se quiser acrescentar. Uma nota final, muito rapidamente. Eu recordo, embora isto não valha de muito, mas para os portugueses com certeza, que a Alemanha esteve, pelo menos na sua história, 3 vezes insolvente. Recordo também que o milagre alemão se deveu à injeção de enormes fluxos financeiros, designadamente por parte dos norte-americanos, através do Plano Marshall, que lhe foram perdoadas dívidas extraordinárias, que o país chutou, passa a expressão, deixando-as para os países vítimas da ocupação e que foi muito recentemente o primeiro país a cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, eu presumo que a Alemanha, não sei como é que se lhe vai dizer isto, seguramente não através de um filme, um vídeo de má qualidade. Isabel, mas porquê não há nenhum dos grandes políticos europeus que coloque essa questão dessa maneira? Ouça, se calhar porque há poucas mulheres no poder. Para essa resposta, eu não tenho mais perguntas a fazer. Isabel Meireles, António Mota Silva, é um imenso prazer sempre contar com o vosso lúcido comentário. Não gostei daquele vídeo, já agora, antes de terminarmos. A Isabel quer acrescentar alguma coisa sobre o vídeo também? Uma péssima imagem. Estamos mesmo em cima do tempo. Não tem ponto. Não tem qualidade, a ideia é boa, a execução foi má. Muito bem, talvez não tenha sido também pensado por uma mulher. Fica por aqui a Comissão Executiva, que regressa amanhã. É sempre um prazer contar consigo. Até lá.